Alexandre, finalmente chegamos nesse momento de reunir as entidades, de ouvir um pouco elas também. Qual é o resultado disso para a diretoria? O que é que isso vai... Quais encaminhamentos a diretoria vai dar a partir de hoje? Olha, para nós esse momento ele é muito importante porque a gente não só apresenta a nossa pauta de ações estratégicas, os nossos projetos, a nossa visão de futuro em relação ao que precisa ser feito no campo da infraestrutura e da logística. É muito importante porque a gente tem a oportunidade real de compartilhar essas ideias, de discutir esses pontos de vista e escutar as demandas pontuais de cada setor. Hoje, por exemplo, na primeira reunião do Conselho Gestor do Movimento Pro Logística, a gente recebeu demanda do setor florestal madeireiro, do setor de mineração, do setor do agronegócio, do setor de transporte de carga. Então, numa reunião que tinha como foco fundamental a gente estabelecer as diretrizes gerais do nosso movimento, do nosso cronograma de ação, de reunião, a gente já saiu com uma reunião muito rica em deliberação, em visões que não estavam sendo contempladas num primeiro momento e que agora nós entendemos que precisam ser incorporadas aos projetos e com uma sensação muito positiva. Depois dessa primeira experiência, quais lições o Movimento Pro Logística tirou e de como serão feitas os próximos encontros? Primeiro, a gente viu que a gente está no caminho certo. O estabelecimento de prioridades em relação às ações estratégicas e aos projetos estão no caminho certo. No segundo ponto que é interessante a gente frisar que foi positivo é o estabelecimento de um cronograma itinerário de reunião. Então hoje nós estivemos na Casa do Operador Portuário, na próxima reunião, no mês que vem, nós estaremos na Federação de Agricultura, lógico, tratando de todos os assuntos que perpassam o movimento, mas também ouvindo as demandas do setor do agronegócio, que é importante a gente compreender de forma macro o que o setor do agronegócio pensa, para a gente ver se tem alguma sinergia com o que a gente está pensando ou não. Então, a partir daí, a gente poder enriquecer a planilha transversal de ações de segmento que hoje nós temos, que constam 18 itens estratégicos no campo da infraestrutura, no mercado para atração de investimento. Então, isso é muito importante. Se você tem a oportunidade real de conversar com essas entidades, de ir até a casa dessas entidades e abordar os assuntos que são de interesse coletivo e específico daquele setor, isso é muito positivo para o movimento Pro Logística, porque a gente tem a possibilidade real de não errar no estabelecimento das propostas. A gente tem a oportunidade real de fazer um filtro interessante, proativo, para que a gente possa focar nas ações estratégicas e nas problemáticas que realmente são um gargalo significativo para o estado do Pará. Aqui algumas pautas surpreenderam um pouco. O público falou ainda agorinha do Polo Naval e também foi falado aqui na entrevista sobre o fundo que vocês estão estudando com o governo do estado, de amparo à infraestrutura. São possibilidades que realmente chamaram a atenção aqui do Conselho. É muito bom ter esse retorno. Sem dúvida. Eliana, nós não temos dúvida que a indústria de construção naval ela pode ser um vetor de desenvolvimento econômico e social muito forte para a nossa região. Nós acreditamos muito nesse projeto, nós acreditamos muito no Polo Naval. O estado do Pará tem todas as condições para se consolidar como o principal hub de P&D, de pesquisa e desenvolvimento na indústria de construção e reparo naval. Porque a gente não vai atender somente o agronegócio, o setor de mineração, o setor de container. A gente não vai atender somente o setor que atua na Amazônia. A gente tem todas as condições com um projeto desse porte atender a Amazônia Sul-Americana e ao comércio marítimo internacional, com a defesa do posicionamento claro e objetivo do nosso movimento de que o Pará tem tudo para se consolidar como o principal hub logístico das Américas, com uma base operacional para as cargas que vão atravessar pelo Canal do Panamá, como uma base logística de serviços para concentrar todo o contêiner que vem do Pacífico para o Atlântico, para que a gente possa desenvolver uma logística muito mais competitiva e proativa para as cargas que vão para o Caribe e que vão descer para o resto do Brasil. Não tem cabimento as cargas irem para Santos para depois voltarem para cá. Se você conversar com qualquer armador, ele vai te colocar isso. Então, o Polo Naval tem tudo para ser não só um projeto estratégico para o Estado, tem tudo para ser um divisor de águas para a economia paraense e, acima de tudo, para o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento econômico obrigatoriamente sustentável.
Então isso é um fato. Em relação ao Fundo de Amparo de Infraestrutura, também é um caminho muito interessante que a gente está traçando e trilhando. Por quê? O que o Movimento Pro Logística do Mato Grosso fez? Ele criou o FACS, que é o Fundo de Amparo à Cultura da Soja. Então 0,02% de tudo que é produzido e comercializado na soja do Mato Grosso vai para esse fundo, que é administrado pela AproSoja. E através desse fundo o Movimento Pro Logística tem a verba, tem um orçamento necessário para promover as suas ações estratégicas. Nós queremos fazer a mesma coisa com esse fundo, mas com um foco mais voltado em ações emergenciais. Por exemplo, com um fundo de amparo de infraestrutura administrado pelo Movimento Pro Logística, com algumas entidades estratégicas, com o governo, a gente vai ter a condição real de tirar uma carga significativa dos ombros do governo estadual. A gente vai ter a condição de desburocratizar muita coisa em relação à obra emergencial. Com esse fundo, quebrou uma ponte, como aconteceu com a ponte do Moju, a gente já tem uma verba destinada para isso. Quebrou uma outra ponte numa região estratégica. Precisa se desenvolver um projeto de melhoramento de uma via viária para chegar a algum porto estratégico da região, não só da Grande Belém, mas no Carajás ou em Santarém. Da onde você vai tirar esse recurso? Então o fundo ele vai servir para isso de uma forma ou de outra. Então você ter um fundo de amparo à infraestrutura que venha a suprir as necessidades diante das carências de infraestrutura que nós temos, isso é simplesmente muito bom, muito pertinente, pontual e diria eu até que estratégico. Você deixar de depender do governo federal e do governo estadual para desenvolver essas ações emergenciais, isso vai trazer um reflexo positivo muito grande para o setor produtivo.